dia, graça e paz. Aqueles que nos acompanham também em casa, bom dia. Vocês que vão se achegando. Eu quero começar essa reunião lendo um salmo que está em Salmo 150. E diz assim: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem na sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com sons de símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Todo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? Esse salmo, ele nos convida a adorar ao Senhor, louvar a Deus com tudo que nós temos, com os nossos instrumentos e também de todo o nosso coração. E nessa manhã a gente possa louvar ao Senhor com tudo que nós temos. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa e chuvosa que o Senhor nos dá, Pai. Essa chuva que vem para trazer um refrigério, há um tempo que nós temos passado por um calor, Pai, e o Senhor nos abençoou com essa chuva que cai sobre nossas cabeças, telhados hoje, Pai, de forma tão suave, e a brisa também, Senhor Deus, que nos envolve nesta manhã. Nós queremos te agradecer, porque isso também é graça, Pai. Obrigado por cada presente aqui, Senhor Deus, e aqueles que nos acompanham também em suas casas. Que o Senhor possa estar ministrando os corações e que nós possamos, neste momento, cultuar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e mente. Que nossas atenções sejam voltadas para o Senhor, ó Pai. Que nós possamos te louvar e te adorar, Senhor Deus. Acompanhe aqueles que ainda estão a caminho da tua casa para se reunir, Senhor Deus, conosco. Que o Senhor possa guardar a vida deles, Senhor Deus. Possa abençoar cada um aqui com a tua presença nessa manhã, Pai. Assim, nós adoramos o teu nome, te louvamos e te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, momento de louvar o nome do Senhor. Aleluia. Primeira canção que nós vamos cantar é Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Levante suas mãos, adore o Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
música, vamos aproveitar, trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado com herança eterna. Venho prova de um amor tão profundo, tenho vida, alegria em todo tempo, tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que me perdoou ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, 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 oh, ah. 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 Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, quem fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em nossos lábios e nosso coração, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah.
Essa última música, vamos aproveitar, estar orando uns pelos outros, lembrar dos pedidos de orações. Essa música fala a respeito do poder da oração. Então, que nós não venhamos apenas cantar a respeito do poder da oração, mas praticar essa fé. Orar pelos aqueles que são enfermos, orar pela nossa casa, pela nossa família. Lembre de algum amigo seu, algum familiar que ainda Jesus não se revelou a ele. Peça que Deus ele se revele a essa pessoa para que ela se converta, para que ela possa ter uma vida em Cristo. Amém? Esteja lembrando dos seus pais, aqueles que ainda têm, dos seus filhos. Abençoe os seus filhos e que nós possamos neste momento, no momento que nós estivermos cantando, mas também tenhamos um tempo de oração com Deus. Amém? Então nós vamos cantar. Se você quiser aproveitar e estar orando pelos familiares, pelo nosso pastor, pela sua saúde, pela sua esposa Ruth, orar pela nossa igreja, para que Deus envie pessoas também. Amém? Vamos aproveitar esse momento em oração. Amém? Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Visita essa casa, nossos familiares. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio
brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Enquanto só os instrumentos ministra, eu quero finalizar com uma oração. Pai, nós cremos no poder da oração. Por isso, Senhor Deus, nós estamos orando, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos visitar nesta manhã, Pai, com poder, com cura. Visita cada um aqui presente, aqueles que nos acompanham em casa ou aqueles que vão assistir esse vídeo, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa estar tocando os corações, sarando feridas abertas, ó Pai, que foram abertas em algum momento, Senhor Deus, dessa caminhada dele, Senhor Deus, dessa pessoa que nos ouve neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, realmente abençoando a cada um com a sua presença, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, quando nós olhamos para os heróis da fé, ou aqueles que fizeram a diferença, Senhor Deus, na história da igreja, eles, através da oração, eles puderam mudar, Senhor Deus, o ambiente que eles estavam, Senhor Deus. Eles puderam mudar, Senhor Deus, uma nação através da oração. Que essa igreja, Senhor Deus, ela venha se posicionar, Senhor Deus, diante do Senhor em oração. Oh, Senhor Deus, visita os enfermos, visita, Senhor Deus, aqueles que necessitam, Senhor Deus, nesta manhã, Pai. Oh, nós oramos pelos órfãos, nós oramos pelas viúvas, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que passam, Senhor Deus, por uma dificuldade, por uma perda de um ente querido nesta manhã, meu Pai. Nós oramos, Senhor Deus, por esses que têm o coração quebrantado, Senhor Deus, que desejam por mais de Ti. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor Deus venha tocar a cada um, para que o Senhor Deus venha despertar, Senhor Deus, a cada um aqui. Eu sou o primeiro, Senhor Deus, em oração. Desperte a cada um aqui, Senhor Deus, por uma sede pela Tua palavra, por uma sede pelo jejum, Senhor Deus, e pela oração. Desperta os corações, Senhor Deus, que ainda dormem. Oh, Senhor Deus, nós queremos nos posicionar diante dessa nação, a nação brasileira e também a nação japonesa, para que eles Te conheçam, Senhor Deus. Para que haja uma transformação de vida e haja uma transformação, Senhor Deus, neste bairro, nesta cidade e neste país, Senhor Deus. Para que todos Te adorem, para que todos louvem o Teu nome, Senhor Deus. Oh, Pai, que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor, Senhor Deus. Ler a Tua palavra, Senhor Deus. Orarmos a Ti, Senhor Deus, e jejuarmos a Ti, para que nós venhamos a nos fortalecer, a fortalecer o nosso espírito, Senhor Deus. Para que nós venhamos a ficar sensíveis, Senhor Deus, à Tua voz. Oh, Pai, nos abençoa mais um momento, Senhor Deus, através da vida do Sérgio com a palavra. Esconde o Teu servo atrás da cruz, Senhor Deus. Ministra a Tua palavra através do Sérgio, Senhor Deus. No momento que ele ministra a Tua palavra aqui, guarde a sua casa, guarde a Mari, guarde a família dele, o Fabinho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarde a Camila, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos, ó Pai. Amém. Sérgio Sam, por favor. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos ouvem pela mídia. Que a graça do nosso Deus
seja abundantemente derramada sobre os nossos corações nesta manhã. Obrigado, Felipe, por aproveitar o último cântico e nos dirigir em oração. Na realidade, a igreja precisa de oração. Eu lembro de um testemunho escrito, eu não lembro onde que eu li isso. Havia numa pequena cidade, uma pequena paróquia, um pastor idoso, poucas pessoas no culto, mas ele teve uma inspiração de Deus. Ele convocou a igreja todo sábado, dedicar meia hora, que todos os membros daquela igreja dedicassem no sábado meia hora, pedindo a graça de Deus na igreja. E ele também pediu que no domingo de manhã, antes do culto, as pessoas se colocassem diante de Deus e por meia hora orassem a Deus. Não sei quanto tempo eles oraram, mas houve uma transformação violenta naquela igreja. As pessoas não precisavam mais a gente dizer orem, as pessoas oravam. Novas pessoas foram surgindo do nada. Depois de acho que 1 ano, 2 anos, o pastor falou assim, nós precisamos de mais obreiros para dar continuidade à obra de Deus. Que maravilha. A igreja precisa de oração. Precisa orar. Deveria ser algo tão natural em nossas vidas. E nós prostrarmos diante de Deus e pedindo direção, sabedoria, inspiração, forças. Queremos ver cada banco desta igreja cheio de gente sentado, louvando e adorando o nosso Deus, mas nós precisamos orar. E Deus procura pessoas que se coloquem na brecha do muro e fielmente orem. Não precisa o pastor pedir ou alguém pedir, ore. Ore pela igreja. Enquanto o Felipe estava falando, enquanto nós estamos cantando, vamos orar, por tanta gente. Olha só que maravilha da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, de todas as pessoas, em favor dos reis, daqueles que governam, daqueles que se acham revestidos de autoridade. Por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade, toda a devoção e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o nosso Deus. Precisamos orar. Vamos, antes de continuarmos no estudo desta manhã, vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, nós humildemente colocamos, Senhor, as nossas petições, as nossas orações perante a Tua santa presença, ó Deus. E rogamos humildemente que o Senhor toque as nossas vidas e nos dê uma nova motivação, nos renove, Senhor Deus, para realizarmos aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. E nesta manhã, Senhor Deus, que a Tua palavra eterna, a Tua palavra de verdade, a Tua palavra que é vida, Senhor, faça diferença em nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias
em Lucas capítulo 6, versos 12 a 16. Lucas capítulo 6. Lucas 6, vamos ler dos versos 12 até 16. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Nós estamos estudando sobre o caminho do discipulado. E nós vamos usar o Evangelho de Lucas para desenvolver esses estudos, para conhecer mais profundamente quem é Jesus. O que Ele espera das nossas vidas. Quando eu estava pensando o que falar nesse domingo, falar sobre os discípulos, todo mundo já conhece, está cansado de ouvir. Eu passei um bom tempo orando a Deus, pedindo direção, alguma coisa que eu pudesse falar nesta manhã. Mas vamos lá. O tema desta manhã é Jesus orou. Jesus orou. No domingo passado, nós estivemos estudando um pouco sobre os conflitos entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei, a respeito do dia de sábado. Imagino que não deve ter sido fácil, nem para os fariseus e mestres da lei ouvir aquilo que Jesus falou para eles, e também não deve ter sido fácil para Jesus ver corações tão endurecidos, apegados a uma fórmula e não conseguirem enxergar fora disso. É como se fosse que os fariseus e os escribas, os mestres da lei, estivessem dentro de uma sala totalmente fechada, sem janelas, e para todo lado que você olha só vê parede. Nós precisamos de entendimento, de sabedoria para enxergar além das palavras. É preciso estar bastante atento para aquilo que Jesus está procurando nos ensinar. É muito bom a gente conhecer a Bíblia e crescer intelectualmente, mas nós precisamos encontrar algo prático daquilo que Jesus quer que nós façamos. Quando Jesus fala sobre o sábado, Jesus não está procurando modificar a lei. Ele não está procurando deliberadamente transgredir aquilo que seu Pai, o Todo-Poderoso, estabeleceu. Mas o que a gente nota é que os fariseus e os escribas, eles não conseguiram entender o espírito da lei. E às vezes eu fico pensando assim, será que eu estou entendendo o que Deus quer? Por isso eu sempre peço a Deus
entendimento, sabedoria, discernimento para poder compreender a palavra e não ser levado pelo meu pensamento humano. Eu acredito que vocês também façam isso. Jesus estava procurando incutir na cabeça, na mente desses fariseus, a compreensão que ele tinha a respeito do sábado. Por isso, quando Jesus curou aquele homem com a mão atrofiada, ele perguntou aos fariseus, o que vocês acham? No dia de sábado, podemos praticar aquilo que é bom ou aquilo que é mal? Aí está o espírito da lei. A lei fala assim, no dia do sábado você não pode trabalhar. Mas fazer o bem é possível. E Deus quer que a gente faça o bem. E Jesus conta isso de uma maneira muito brilhante, quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano. O que Jesus estava procurando mostrar para os fariseus e os escribas era aproximar de Deus em obediência, em humildade, e realmente adorar a Deus pelo que Ele é. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Esse dia eu gosto muito de ver um site da NASA que tem sobre as fotografias do universo. Né? E uma coisa interessante é que até um mês atrás, ou talvez um pouquinho mais, mas até pouco tempo recente, a idade do universo era 13,8 bilhões de anos. Quando eu estava na escola, nos bancos escolares, era 4 bilhões de anos. Imagina, já triplicou. O telescópio Webb descobriu uma estrela na nossa galáxia que tem mais de 14 bilhões de anos, ou 15 bilhões de anos. Então furou todo o esquema da astrofísica. E o pessoal está dizendo assim, bom, e agora? Então veja o tamanho de Deus, a maravilha que Deus é. Construir um universo que a gente está engatinhando para descobrir. Por isso, a maneira correta que nós temos é aproximar de Deus em obediência, em humildade. Adorar a Deus, estar aberto para aquilo que Ele tem para nos ensinar. Mas Jesus olha para aqueles fariseus e vê um coração duro. Um coração duro. E Jesus muitas vezes ele foi extremamente severo ao conversar com os fariseus. Por que Jesus foi tão severo? Porque os fariseus e os escribas conheciam a lei de Deus. Eles não poderiam alegar que não conheciam Deus. Por isso Jesus fala com eles de uma maneira diferente do que ele falaria com o povo. E Jesus fala para os fariseus. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 8 e 9. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Vocês se esquivam com habilidade. Vejam só, vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Vejam a que estado chegou o coração dos fariseus e dos mestres da lei. Parece-me, quando eu estava estudando
me deu a impressão assim, de que os fariseus e os escribas, eles colocaram a sua interpretação, a sua tradição oral, no mesmo nível ou acima das Escrituras, pelo que Jesus fala com eles. Por isso Jesus estava procurando mostrar aos fariseus, tá, aquilo que realmente Deus está revelando nas Escrituras. Às vezes eu fico pensando, né, se a gente não, em algum ponto a gente não pensa assim também. Existe não é lei, é uma regra, também não é uma regra. Existe uma norma que todo piloto de avião tem que obedecer. Ele tem uma pista de decolagem ou uma pista de aterrissagem. Ele acelera o seu avião para decolar, por exemplo. Se ocorrer algum problema, alguma falha na motorização, ele sabe se dá para parar ou não dá para parar. E este ponto crítico chama-se ponto sem retorno. Você acelera, você tem que conseguir decolar na metade da pista, por exemplo. Se você acelera, passa a metade da pista e você não consegue fazer o avião decolar por algum motivo, você passou o ponto crítico. Então todo piloto obedece isso. Às vezes eu penso assim que, será que eu não estou na minha caminhada chegando num ponto em que os meus pensamentos são tão fortes que eu não consigo mais entender aquilo que Deus está falando? Me dá uma tristeza profunda. E eu clamo por misericórdia, por compaixão de Deus. Eu quero ter sempre um coração sensível à voz de Deus. E penso que vocês igualmente oram da mesma maneira. Quando Jesus cura aquele homem, vimos isso no domingo passado, Jesus cura aquele homem com aquela mão atrofiada, uma mão seca. A Bíblia diz uma mão ressequida, atrofiada, uma mão que você não consegue utilizar para fazer algo. Foi um grande milagre, um grande milagre. E Deus continua fazendo milagres desse tipo nos dias de hoje também. Eu encontrei uma vez uma missionária japonesa, conversamos um tempinho, e ela contou algo que ela presenciou lá no Japão. No culto, o pastor estava falando sobre cura. E tinha não lembro se era uma senhora ou um senhor, ele tinha um braço totalmente torto. Totalmente torto. Me arrepia só de pensar nisso. O pastor chamou aquela pessoa e falou: Deus quer curar você, vem aqui. Ele colocou a mão sobre a pessoa e começou a orar. E essa missionária falou assim: a gente ouvia um barulho como se fosse osso quebrando. Era um barulho muito diferente enquanto estava orando. Ela falou assim: para mim soou como se tivesse osso quebrando. Quando o pastor terminou a oração, o braço estava direitinho. Ela falou assim: Sérgio, o Deus que nós cremos é um Deus poderoso, um Deus de amor, de graça, de misericórdia. E Jesus cura
aquele homem com a mão atrofiada. E o que os fariseus pensam? Este homem, Jesus, está violando o sábado, está curando, está trabalhando. Isto é contrário à lei de Deus. Não conseguem enxergar nada além da letra. E o que esses homens fazem? Como eles achavam que curar no sábado estava errado, eles não sentiam escrúpulos para conspirar. Vamos acabar com esse sujeito. Esse Jesus só atrapalha. Ele não é de Deus. Olha só, ele quebra o sábado. E os fariseus se unem com um outro grupo político, que são os herodianos, para matar Jesus. Chegaram num ponto em que violar a lei estava errado, mas vamos matar Jesus. Ele não é de Deus, vamos matar. Não conseguem enxergar que na própria lei que eles querem obedecer cegamente, lá diz, não matarás. E Jesus chega num ponto crítico do seu ministério. Suas considerações sobre o sábado, as curas efetuadas no dia de sábado, ofenderam a liderança religiosa que guardavam as tradições. E não somente a liderança religiosa estava revoltada, mas os líderes políticos, os herodianos, também conspiraram para a morte de Jesus. Por quê? Porque era um risco para Roma. O Deus para os romanos é o César. Não pode ter outro Deus. Nossa, estou pulando, né? Mas a Bíblia nos ensina uma coisa interessante. Jesus está diante de uma pressão externa muito grande. Está vivendo situações que mudam muito. São situações voláteis. Não dá para controlar isso. E o que ele faz? Jesus vai para o monte para orar. O termo retirando-se para o monte, ou ir para o monte, tem o sentido de evitar interrupção e ter a oportunidade de orar, de derramar a sua alma perante Deus. Quando Jesus fala assim, olha, quando você orar, entra no seu quarto secreto, fecha a porta e ora. Ali está o seu monte, o seu local de refúgio para oração. Maravilhoso, né? Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas não tem sentido a gente dizer que Jesus dependia de Deus. Tem? Afinal, Jesus é Deus. Então, por que Jesus orou? Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos nas páginas dos evangelhos que Jesus era uma pessoa de oração. Tantas vezes ele deixa a multidão que seguia, deixa o grupo de seus discípulos e vai para um local isolado. E ali orava a Deus. E muitas vezes ele passou a noite toda orando.
Eu fiz isso na minha vida 2 vezes, era jovem ainda. Gente, orar uma noite inteira não é fácil. Mas você sente muito bem, muito bem. Agora eu sei porque que eu sinto mal quando eu fico tempo sem comer. Eu tenho hipoglicemia. Então imagine uma noite inteira orando. Eu estava em frangalho no dia seguinte. Mas nós precisamos de tempo para orar. E Jesus, Ele ora porque Ele depende de Deus. E a palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus o porquê Jesus orava. Eu selecionei algumas coisas. No Evangelho de João, lá no capítulo 5, Jesus diz assim: o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o filho também faz. Em João 6,38, desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em João 14,31, que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Nós precisamos pensar muito sobre estas palavras de Jesus. Nós estamos estudando sobre o caminho do discipulado. Acreditamos, cremos que realmente é isso que nós devemos praticar. Mas, na vida real, nós fazemos exatamente isso. Faço como o Pai me ordenou. É complicado, não é? Por isso a gente precisa orar. E o apóstolo Paulo, ele escreve algo ímpar, algo que a gente devia gastar tempo pensando. Quando ele escreve para a igreja em Filipos, ele escreve algo que nos leva a compreender por que Jesus orou. Diz assim o texto: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Nós não podemos esquecer de que Jesus, ele tomou a forma humana ao vir para este mundo. E nesse sentido, ele é completamente dependente de Deus, o Pai. Jesus poderia ter usado a sua prerrogativa divina, mas ele não fez isso. Simplesmente não fez uso do seu conhecimento infinito para escolher os apóstolos. Em vez disso, Jesus orou. Passou a noite orando. Ele se comportou como um homem que precisa procurar a vontade do Pai Celestial e descansar no mover do Espírito de Deus. É isso que nós precisamos fazer, depender de Deus e depender do mover do Espírito de Deus em nossas vidas. E Jesus orou. Orou porque na sua humanidade, a oração era uma necessidade vital. E nós? Oração é uma necessidade vital? Ou oramos quando tem uma pedra no sapato e atrapalha a nossa caminhada? Oramos porque alguém ficou doente, temos algum problema? Jesus orou em sua humanidade
porque era uma necessidade vital. Não importa quando, com problemas ou sem problemas, contente ou triste, em todo momento ora a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus orou porque a oração significava comunhão com Deus, o Pai. Nós precisamos também ter isso em nossas mentes quando nós nos colocamos diante de Deus em oração. Uma comunhão com o nosso Pai. Jesus orou porque a oração era o combustível do seu ministério. Jesus tinha um ministério, o pastor tem um ministério, o Felipe tem um ministério, o Ricardo tem um ministério. Então eles têm que orar. Todos nós temos um trabalho, ou vocês acham que o trabalho de vocês, a vida profissional de vocês não é um ministério? Através do trabalho, eu tenho que dar o testemunho de que eu pertenço a Deus, de que sou de Jesus. Então é um ministério, faça do trabalho um ministério para Deus. Glorifica a Deus através do seu trabalho. Você ensina, amém. Use o seu tempo de ensino para glorificar a Deus. Estou lavando pratos em casa, não tem importância, o seu ministério também é esse. Faça isso para a glória de Deus. Ore. E Jesus orou porque ele queria conhecer a vontade de Deus. Orou porque tinha uma decisão difícil a tomar. Precisamos orar. Tenho uma decisão difícil para tomar. Que rumo vou dar para a minha vida daqui para frente? Eu preciso orar pedindo a direção de Deus. Jesus tinha que escolher entre os seus seguidores, os seus discípulos. Ele tinha que escolher um grupo de pessoas para dar continuidade ao ministério dele quando ele partisse da terra. Por isso Jesus orou. Jesus fez exatamente o que nós precisaríamos ou deveríamos fazer: passar a noite orando a Deus. Investir o tempo necessário na presença de Deus para conhecer a vontade dEle e para que a vontade dEle prevaleça. Pastor Charles Spurgeon, ele conhecido no mundo inteiro, no mundo evangélico, como o príncipe dos pregadores. E ele fala sobre o passar a noite orando a Deus da seguinte forma: uma noite a sós em oração poderia fazer de nós novos homens, claro, novas mulheres também, de nós novos homens transformados da pobreza da alma para a riqueza espiritual, do tremor para o triunfo. Eu creio que vocês estão lembrados que depois que Jesus subiu para o céu, os discípulos permaneceram 10 dias em oração. E no dia de Pentecostes aconteceu algo extraordinário, glorioso, que transformou aqueles homens medrosos em homens ousados, corajosos, destemidos, que pregaram a palavra de Deus. Pobreza da alma para a riqueza espiritual, do tremor para o triunfo. Queremos ter uma vida vitoriosa? Então, melhor dobrar os joelhos como nós acabamos de cantar. E depois de passar uma noite em oração, de manhã bem cedo, Jesus reúne perto de si os seus discípulos e escolhe 12 pessoas, a quem ele chama de apóstolos. Apóstolo, na palavra grega, o sentido da palavra apóstolo é aquele que é enviado. Descreve alguém que representa uma pessoa e tem uma mensagem daquele que o enviou. E nós conhecemos o nome dos 12. Né?
no Novo Testamento nós encontramos poucas referências pessoais, né? A não ser de Simão Pedro, André, Tiago, João e Judas Iscariotes. E praticamente nada sobre os demais apóstolos, né? Jesus escolheu Simão, a quem ele fala, Simão, chamou de Pedro, Simão Pedro. Pedro tinha um negócio de pesca. E tinha uma inclinação para a liderança. Queria estar sempre na frente. Escolheu André, que é o irmão de Simão Pedro, que também trabalhava com Pedro na pesca. Escolheu Tiago, filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro no negócio da pesca. E quando Jesus chamou Tiago, ele abandonou o seu negócio e seguiu a Jesus. É engraçado que de Tiago é dito o seguinte: Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado. O rei Herodes mandou matar a espada a Tiago, irmão de João, está lá em Atos 12. Escolheu também João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Um homem que tem profundo amor por Jesus, mas também tem um temperamento meio violento. De vez em quando dá um acesso de, não de violência, mas de uma certa ira. E Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, por causa do temperamento deles. Mas João é conhecido como o apóstolo do amor. Vejam só a transformação que Deus faz na vida das pessoas submetidas, consagradas a Ele. Jesus escolhe Filipe. É dito que ele era da cidade de Betsaida, da mesma cidade de Pedro. Escolheu Bartolomeu, que provavelmente seja o Natanael descrito em João capítulo 1. E Jesus falou dele assim: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento. Escolheu Mateus, ouvimos dele numa mensagem, conhecido também como Levi. Era coletor de impostos, odiado pelos seus patrícios, mas abandonou tudo e seguiu a Jesus. Mas ele escreve o evangelho que leva o seu nome. Tomé, também chamado de Dídimo, Tomé era um racionalista cético. Racionalista é aquela pessoa que se vale da razão para explicar a realidade. Cético porque duvida de tudo. A gente diria no linguajar de hoje assim: Tomé era o sujeito que só acredita vendo. Tiago, filho de Alfeu, é descrito assim na Bíblia, só assim. Mas eu fiquei pensando assim: Jesus escolheu pessoas que a gente não conhece bem, que não é muito descrito na Bíblia. Mas Jesus escolhe a nós, cada um de nós, do jeito que nós somos. Jesus chamou cada um de nós. Jesus escolheu Simão, o Zelote. Zelote era chamado Zelote porque ele pertencia a um grupo guerreiro de luta, que lutava para libertar o povo judeu do jugo de Roma. E eles esperavam um Messias guerreiro, tipo Davi, que partia para a guerra e era vencedor. Mas a Bíblia diz que Jesus escolheu Simão o Zelote. Jesus escolheu Judas, filho de Tiago. Em Mateus e Marcos diz Tadeu. Portanto, Judas tinha um outro nome, Tadeu. Só tem uma referência na Bíblia a respeito dele. Quando ele pergunta para Jesus naquela última ceia, na noite em que Jesus foi traído: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo?
escolheu Judas Iscariotes, que nós conhecemos. Talvez melhor do que qualquer outro discípulo de Jesus. Porque é o sujeito que traiu a Jesus. Traiu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. 12 apóstolos, homens comuns, muito parecidos com o que nós somos. Nós somos. Todos eles foram instruídos por Jesus, enviados por Jesus para pregar o evangelho do reino, de 2 em 2, foi enviado para curar doentes, toda sorte de enfermidades e expulsar demônios. Com exceção de Judas Iscariotes, estamos falando de pessoas que estavam dispostas a seguir Jesus. Pessoas que deram as suas costas para a sua profissão, para seu estilo de vida, para as suas casas, para as suas próprias escolhas, para seguir a Jesus. Pessoas dispostas e ousadas a pagar o custo de seguir a Jesus como seu discípulo. E nós? Nós já avaliamos o preço de seguir a Jesus e não desistir pelo caminho? Muitas pessoas ficam empolgadas com o Evangelho, muitas pessoas ficam empolgadas quando se ouve falar de Jesus, do que Ele fez, acham maravilha, mas com o decorrer do tempo vai se esfriando, 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 esfriando. Não desistir pelo caminho, isso é importante. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós ficamos pensando assim, bom, que qualificação eles têm para pregar o Evangelho, de fazer discípulos? Os pastores hoje frequentam um seminário. Quantos anos, Felipe? 4 anos? 3 anos. Bom, os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Foi uma super escola. E que discipulado. Mas se nós olharmos para a qualificação pessoal dos discípulos, naquele momento, o que a gente diria assim? Será que Pedro estava capacitado para pregar o Evangelho? Judas Iscariotes? Tomé? Só vendo para crer? Mas Jesus escolheu essas pessoas. Se nós basearmos nos parâmetros que existem hoje, existem empresas de seleção que buscam e selecionam profissionais altamente qualificados. Eles têm técnicas de selecionar pessoas, fazendo perguntas. É interessante. Passei por isso, então eu posso falar alguma coisa. Então, assim, é uma seleção rígida. Eu tenho um sobrinho que ele passou, para poder entrar numa empresa que ele está hoje, ele passou 1 ano de teste de seleção, 1 ano. Claro que não foi todos os meses, mas passou 1 ano. Porque numa empresa, por exemplo, um diretor financeiro, ou um vice-presidente, ou o presidente da empresa, o CEO da empresa, o gerente de produção, gerente de custos, por exemplo, tem que ter conhecimento vasto, não só do trabalho dele muito bem, mas tem que conhecer como funciona a empresa.
Eu lembro de uma coisa curiosa quando se fala sobre seleção de profissionais. Numa empresa estava selecionando um diretor de uma empresa, um cargo, não lembro qual que é, e o vice-presidente de RH, de recursos humanos da empresa, ele era cristão. E tinha entrevistado já várias pessoas, até que chegou no último entrevistado, o diretor olhou para a pessoa e perguntou assim: qual o maior objetivo da sua vida? E ele dizia assim, eu esperava que ele falasse assim, bom, sabe, eu sou otimista, tenho confiança no que eu faço, tenho um vasto conhecimento, e eu posso contribuir para a empresa fazendo isso. É isso que o vice-presidente estava esperando ouvir. Aí o entrevistado olhou para o vice-presidente e falou assim, qual o meu maior objetivo? Sim, qual é o seu maior objetivo? Bom, o meu maior objetivo é ir para o céu e levar comigo o maior número de pessoas que eu puder conseguir. O vice-presidente ficou totalmente desarmado. Como o vice-presidente ficou calado, ele falou assim, bom, enquanto isso, eu posso desenvolver um bom trabalho aqui, com a minha experiência, As empresas têm vários parâmetros para entrevistar pessoas para seleção. Porque tem um objetivo bastante claro para a empresa seguir, cumprir. Mas quando olhamos para os discípulos de Jesus, que qualificação eles têm? Se nós olharmos para as andanças dos discípulos com Jesus durante 3 anos, eles tinham atrito entre eles. Quando Jesus se tornar rei, eu vou ser o braço direito dele. Quando Jesus fizer isso, nossa, até a mãe de João e Tiago fala assim, Jesus, olha, será que quando o Senhor assentar no trono, não dá para levar o Joãozinho, o Tiaguinho junto? Veja só, Jesus escolheu pescadores iletrados, coletor de impostos, racionalista cético, zelote, pessoas sem projeção na sociedade. Se um expert de seleção de pessoas olhasse para aquilo que Jesus fez, diria assim, Jesus praticou uma estratégia louca, uma loucura estratégica. Não se faz isso numa empresa. Imagine pregar o Evangelho do Reino. Mas o que a Bíblia nos ensina? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Você acredita nessa verdade? Jesus pode cometer loucura, mas ainda é mais sábio do que os homens. O que a Bíblia nos mostra, e a Igreja de Cristo pode testificar, é que Jesus Cristo pode pegar uma vida inútil, uma vida dominada pelo pecado, lavar esta vida no sangue, no seu sangue, colocar nessa pessoa o seu espírito e torná-la uma bênção. Vejam só quem é Jesus, quem é Deus. É o que Jesus está fazendo, fez e vai continuar fazendo até o dia que Ele volte. Jesus pega um material bruto que ninguém aceita. Não dá para fazer nada com o Sérgio. Mas Jesus transformou a minha vida.
E antes que vocês pensem que o Sérgio é alguma coisa porque está falando do estudo da palavra de Deus, o Sérgio não é absolutamente algo para ser imitado. Siga Jesus. Um dia vocês vão esquecer quem foi o Sérgio. Mas se vocês esquecerem quem é Jesus, bom. Mas tem algo. Jesus pega alguém que o mundo não aceita. Pega algo que é bruto e pode transformar em algo útil. Algo que sirva para a sua glória. Vejam o que Deus pode fazer por meio de Jesus. Mas nós olhamos para os apóstolos. Pescador de homens, foi o que Jesus disse. Pedro, afoito, deixa que eu faço, depois nega Jesus. Tem um Tomé dizendo assim, só vendo para crer, ressuscitar, né? Não. Eu já vi Lázaro ressuscitar, mas foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Mas Jesus, ele morreu, foi sepultado. Mas como é que ele vai? Quem é que vai levantar ele do túmulo? Só vendo para crer. Mas Jesus usa pessoas imperfeitas, mas pessoas que são obedientes a Ele, pessoas que seguem a Ele, pessoas que têm a sua vida consagrada a Ele. Mas muitas pessoas perguntam assim, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim mesmo. Mas por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Se nós pesquisarmos na internet, nós vamos encontrar inúmeros comentários sobre isso aí. Eu tive curiosidade de fazer isso aí. Mas encontrei um estudo muito interessante que falava sobre por que Jesus escolheu Judas Iscariotes. E tinha um comentário de um pastor, John Charles Ryle, ele já faleceu. É um pastor evangélico anglicano, foi escritor também. E por que eu escolhi o comentário dele? Porque ele me levou a pensar, a raciocinar. Por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? E porque traz também lições que a gente precisa aprender. O pastor Ryle, ele ficou conhecido por defender a doutrina evangélica da igreja da Inglaterra. E ele foi na direção contrária do ensino anglo-catolicismo. Se vocês olharem alguns vídeos, né, que existem, a religião anglicana é muito semelhante ao ritual da igreja católica nas missas. E o pastor Ryle, ele foi numa direção diferente. Tá? Ele defendeu a doutrina evangélica. E escreve ele o seguinte, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Esta é uma pergunta, diz ele, que tem deixado muitas pessoas perplexas, porém exige uma resposta satisfatória. Ao escolher Judas, Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Você acredita? Jesus podia ler o coração das pessoas. Jesus sabia quem era Judas Iscariotes. Certamente viu desde o começo que, apesar da sua aparente devoção, um dia ele iria traí-lo. Entretanto, diz o pastor, como em todas as coisas que fez, Jesus fez a escolha objetivamente, deliberadamente, com profunda sabedoria. E essa escolha de Jesus, aí que está a importância do comentário que o pastor fez. Achei sensacional. Isso transmite lições de grande importância para a igreja de Cristo. E que lições são essas? A escolha de Judas teve
como objetivo ensinar humildade aos ministros, aos pastores, sacerdotes. Eles não devem supor que a ordenação necessariamente transmita graça ou que, uma vez ordenados, não possam errar. Pelo contrário, devem se lembrar de que alguém ordenado pelo próprio Cristo era um miserável hipócrita. Que o ministro que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Esse pensa estar de pé, tome cuidado para não cair, é uma referência que nós encontramos em 1 Coríntios 10, 12. Uma segunda lição que ele explica sobre por que Jesus escolheu Judas é: a escolha de Judas teve como objetivo ensinar os membros leigos da igreja, que somos nós, para não fazer dos ministros ídolos. Devem estimá-los altamente em amor por causa do seu trabalho, mas não devem se curvar diante deles como infalíveis, nem honrados com honra antibíblica. Devem se lembrar de que os ministros podem ser sucessores de Judas Iscariotes, bem como de Pedro ou de Paulo. O nome de Judas deveria ser uma advertência permanente para que ninguém se glorie nos homens. Finalmente, a escolha de Judas por nosso Senhor, teve como objetivo ensinar toda a igreja, não somente os ministros, não somente os leigos, mas a igreja toda, agora não escapa ninguém, que ela não deve esperar ver uma comunhão perfeitamente pura no atual estado de coisas. E ele explica: o trigo e o joio, os peixes bons e os peixes ruins, sempre serão encontrados lado a lado, até que o Senhor volte. É esforço inútil procurar perfeição nas igrejas visíveis. Nunca a encontraremos. Um Judas foi encontrado até mesmo entre os apóstolos. Pessoas convertidas e não convertidas sempre serão encontradas, misturadas em todas as congregações. Por isso, ser um discípulo de Cristo tem um custo. E a Bíblia nos faz lembrar da advertência de Jesus: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por isso, a maneira como nós começamos não é tão importante, mas a maneira como nós terminamos é. A nossa carreira cristã deve ser alguma coisa que honra e glorifica a Deus. Muitas pessoas desistem pelo meio do caminho, por inúmeras razões. Não estou aqui para criticar ninguém. Eu tenho visto isso, meus amigos também. Eu vi muitos amigos meus fazerem isso. Se você colocar a mão no arado, não olha para trás. Eu fiquei pensando assim, por que Jesus usou essa comparação, né? Eu acho que entre vocês sou mais idoso.
trabalhei na lavoura um bom tempo. E usei algo que se chama riscador, quando a gente plantava tomate, com meu pai era agricultor, plantava tomate. E tinha um negócio chamado riscador, que você cria uma vala. E era puxado por mulas. E um dia meu pai falou assim, hoje você vai fazer os riscados. 60, 80 centímetros de espaço, faça o riscado. E você tem que cortar aqui a terra num nível, né? Para a água não correr muito rápido, nem ficar empoçado. Mas você coloca o riscador no chão e manda a mula puxar. Se você olhar para o lado, olhar para trás, o riscado vai sair para lá, sair para cá. Falei, nossa, Jesus é realmente sábio. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se você começou a carreira cristã, olha para Jesus, Ele é o alvo, Ele é o objetivo, é a Ele que nós devemos seguir. Não tire os olhos dele, siga aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ensina, de todo o coração. Podem existir momentos difíceis na nossa vida. Tem hora que dá vontade de largar tudo e ir embora. Para que tudo isso? Às vezes a gente pensa até como Tomé, só vendo para crer. Eu oro e Deus, Ele nem responde. Mas é preciso ter fé, não perca a fé. Olha para Jesus. Ele está vivo. Chama a mim e a você. Vem. Eu quero você junto de mim. Por isso, precisamos de misericórdia de Deus. Eu sempre oro pedindo compaixão de Deus para a minha vida. Tantas coisas que eu cometo, algumas coisas eu sei, outras eu cometo e nem lembro do que eu cometi, ofensa contra Deus. É preciso reconhecer quem é Jesus. Vai até Jesus. Errou, peça perdão, Ele perdoa. Mas errei 100 vezes hoje, não importa. Senhor, errei, perdão. E Jesus perdoa. Nós aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bom, depois disso, nós precisamos extrair alguma coisa, alguma lição para aplicar em nossas vidas. Jesus orou. As orações de Jesus são uma demonstração da beleza do relacionamento entre o Pai e o Filho. Vejam só. É isso que a gente precisa sentir. Que legal poder conversar com Deus por meio de Jesus. As orações de Jesus são uma demonstração da beleza do relacionamento entre o Pai e o Filho. Por isso Jesus estava sempre na presença do Pai em oração. A vida de oração de Jesus é um exemplo para crescermos na nossa intimidade com o nosso Pai Celestial. Entra no quarto secreto, no seu monte particular, onde ninguém interrompe, ali passe tempo com Deus. A oração não é simplesmente tornar conhecido algo conhecido a Deus. Ó Deus, eu tenho esse pacotão de coisas. Mas a oração demonstra a nossa dependência. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Não consigo resolver este problema.
A oração demonstra a nossa dependência, mas também a nossa obediência a Deus. A nossa obediência a Deus. Assim como demonstra a nossa confiança, a nossa gratidão. Demonstra que Deus é o foco da nossa adoração. Porque buscamos conhecer a sua vontade para as nossas vidas e realizar aquilo que Deus tem na sua mente, no seu coração, para as nossas vidas. Veja só que maravilha. A oração nos move para mais perto de Deus, porque nele nós encontramos sabedoria, discernimento espiritual, direção, paz interior e fortalecimento para conduzir as nossas vidas da maneira que agrada a Deus. Precisamos tomar decisões durante a nossa vida inteira. Mas nós podemos colocar isso diante do nosso Deus em oração e pedir direção, sabedoria, discernimento. E Deus vai responder. E Jesus orou. Que esta seja uma lição que fique para as nossas vidas e nos leve para estar sempre na presença do nosso Deus em oração. Existem inúmeras coisas que nós podemos orar, mas peça para Deus ajudar-nos a crescer na graça do nosso Deus. Peça ajuda, direção, forças para aprofundarmos no amor de Deus. E a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Vamos orar? Senhor, como o Senhor é grandioso, maravilhoso, extraordinário em tudo aquilo que o Senhor faz. Te agradecemos pela oportunidade de meditar um pouco sobre a Tua palavra. Guia os nossos passos, Senhor Deus, para podermos estar sempre na Tua presença, em oração, em comunhão contigo, Deus. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, para experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Senhor Deus, que a experiência da vida de oração nos leve para uma vida de comunhão mais íntima contigo, Deus. Sustenta-nos e ajuda-nos a experimentar a alegria de ter a Tua resposta sempre presente em nossas vidas. Assim nós oramos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.